Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e mistério de 2006, chamado O Sacrifício. Alerta de spoilers a seguir. Na cena inicial, somos apresentados a um policial de Seattle, chamado Edward Malus, que está patrulhando a rodovia em sua moto. Durante esse trajeto, uma boneca cai de um carro em movimento na frente dele. Como bom policial que é, Edward pega a boneca e se aproxima do carro para devolvê-la. Infelizmente, assim que ele a entrega à proprietária, ela a joga de volta. Isso deixa Edward intrigado, e quando ele vai recuperar a boneca, um caminhão bate repentinamente no carro, fazendo-o explodir em chamas. Edward corre rapidamente para ajudá-los, mas o carro explode, jogando-o para longe. A cena corta para alguns dias depois, quando vemos Edward de licença, pois ele ainda está atormentado pelo trágico incidente. Ele tem alucinações constantes do mesmo evento, o que perturba sua saúde mental. Como resultado disso, alguns medicamentos lhe são receitados. Um dia ele recebe uma carta da sua ex-noiva Willow, informando que a filha dela, Rowan, desapareceu. Então ela quer a sua ajuda para encontrar a menina. Edward pensa um pouco sobre isso, pois já foi traído e magoado inúmeras vezes por Willow no passado. Mesmo assim, ele decide ajudá-la a encontrar a sua filha. No dia seguinte, Edward embarca em um hidroavião e viaja para uma ilha na costa do estado de Washington, onde Willow mora. A ilha parece ser habitada por um grupo de neopagãos liderados por uma mulher idosa chamada Sister Summersile, que os moradores adoram como uma deusa. O vilarejo é predominantemente povoado por mulheres, e os homens são tratados como escravos. Edward é deixado na costa, de onde começa a caminhar em direção à aldeia. Ao longo do caminho, ele encontra um grupo de aldeões, a quem pergunta sobre Rowan, mas eles fogem das suas perguntas. Ele também percebe dois homens carregando um saco grande, com um líquido semelhante a sangue pingando. Ele lhes pergunta sobre o mesmo, mas em resposta eles apenas zombam dele. Depois de um tempo de caminhada, Edward chega a um motel rural, onde se declara policial e anuncia que está aqui para investigar o caso da criança desaparecida. Em meio a isso, Edward mata uma abelha sobre a mesa, fazendo com que todos o olhem com raiva. Mal sabe ele que o mel de abelha é o principal produto de exportação do vilarejo, por isso os moradores realizam um ritual de fertilidade todos os anos para cultivar as colheitas e o mel. Pouco tempo depois, Willow entra no motel e o leva ao seu quarto. Mais tarde naquele dia, Edward e Willow têm um encontro secreto na floresta. Ela expressa sua gratidão a Edward por ter concordado em ajudar e o adverte que os aldeões tentarão enganá-lo. Ela então pede que ele tenha fé nela, pois está confiante de que Rowan foi capturado e está escondido em algum lugar da aldeia. Depois de ouvir tudo isso, Edward garante a ela que fará tudo o que estiver ao seu alcance para localizar a sua filha. Na mesma noite, enquanto Edward está dormindo, ele tem um sonho envolvendo a garota do acidente anterior. Isso o desperta, fazendo com que ele tome a sua medicação. Naquele momento, ele percebe uma garota que se parece com Rowan, correndo do lado de fora do motel. Edward sai rapidamente correndo e a segue até um celeiro. Lá dentro, ele vasculha todo o local, mas só encontra a jaqueta vermelha da garota. Durante sua busca, ele pisa em uma tábua de madeira fraca, o que o faz quase cair no porão. No dia seguinte, Edward visita a escola do vilarejo, onde encontra uma professora chamada Sister Rose, que está no meio de uma aula. Ele interrompe a aula e pergunta sobre Rowan. No entanto, todos fingem ignorar o paradeiro dela. Suspeitando que estejam escondendo algo, Edward pega o registro da classe, sem a permissão de Rose, e examina os nomes dos alunos. Para sua surpresa, ele descobre que o nome de Rowan está riscado. Em resposta, a irmã Rose insiste em falar com Edward do lado de fora. Após uma breve conversa sobre a perspectiva dos habitantes da ilha em relação à morte, ela revela que Rowan não está mais viva. Edward pergunta sobre a causa da sua morte, e Rose responde: ela vai morrer queimada. Quando Edward percebe o tempo verbal que ela usou, Rose rapidamente se corrige dizendo: ela foi queimada até a morte. Além disso, ela informa a Edward que a criança foi enterrada no cemitério da igreja. Na cena seguinte, Edward se dirige ao pátio da igreja, onde é abordado por Willow. Ela afirma com convicção que Rowan ainda está viva e que os aldeões, sob o comando da irmã Summersile, a levaram e estão tentando machucá-la. Em uma reviravolta chocante, Willow também revela que o pai biológico de Rowan é ninguém menos que Edward. Depois disso, ela o leva ao quarto de Rowan, contando a última vez que viu a filha em sua mesa de estudos. Naquele dia fatídico, Willow havia saído por apenas meia hora, e quando voltou, Rowan e todos os seus pertences haviam desaparecido misteriosamente.
Edward pergunta se há alguma outra foto da criança, mas Willow responde negativamente. Pouco depois, enquanto Edward está investigando a sala, ele ouve o som de um hidroavião, o que o leva a sair correndo, na esperança de usar o rádio para entrar em contato com seus colegas de Seattle e pedir ajuda. Ao lado do hidroavião, Edward chama o piloto, mas as suas chamadas não são atendidas. Ao mesmo tempo, ele avista o corpo sem vida de uma jovem garota flutuando na água. Acreditando que se tratava de Rowan, ele mergulha impulsivamente e recupera o corpo. No entanto, em seu súbito momento de clareza, ele percebe que foi uma alucinação. Edward então se dá conta de que se esqueceu de tomar o seu remédio, então ele rapidamente pega o frasco do bolso e o consome. Em seguida, ele nada em direção ao hidroavião para acessar o seu rádio, mas descobre que ele não está funcionando. Quando Edward volta de mãos vazias, ele se depara com a casa da Doutora Moss, uma médica e fotógrafa do vilarejo. Ele bate à porta na esperança de encontrar uma foto da criança desaparecida. No entanto, assim como os outros, a Doutora Moss finge não saber de nada. Edward, que está bem ciente das mentiras, age como se estivesse indo embora, mas se esconde atrás de um arbusto do lado de fora. Depois de pouco tempo, duas mulheres usando máscaras chegam à porta da Doutora Moss e a levam com elas. Depois que elas saem, Edward entra na casa e vasculha minuciosamente todos os cômodos. Durante sua exploração, ele descobre evidências de um ritual envolvendo sacrifício humano, no qual os moradores acreditam. Ao investigar mais a fundo, Edward encontra vários copos de vidro contendo embriões humanos masculinos. Chocado e confuso, Edward vai até Willow e pergunta sobre o ritual, mas nem mesmo ela tem conhecimento suficiente sobre o assunto. Com isso, Edward decide visitar a pessoa mais sênior da ilha, a irmã Summersile. Ao chegar lá, ele se depara com alguns homens carregando madeira em uma carroça. Edward generosamente lhe dá uma mão e tenta iniciar uma conversa, mas os homens não dizem uma palavra. Parece que eles estão proibidos de conversar, pois duas mulheres mascaradas monitoram atentamente todos os seus movimentos. Sem se deixar abater, Edward continua sua jornada, perdido em seus próprios pensamentos. No entanto, sua preocupação leva a um infeliz incidente, pois ele acidentalmente colide com uma das colmeias da vizinhança. Instantaneamente, um enxame de abelhas furiosas o cerca. Edward tenta fugir delas, mas acaba caindo em uma colina íngreme, ficando inconsciente. Depois de algum tempo, ele abre os olhos e percebe que agora está no lugar da irmã Summersile. Ele finalmente se encontra com ela no jardim e começa a questioná-la sobre os eventos que estão acontecendo na aldeia. A irmã Summersile explica a Edward que os seus ancestrais fugiram da Inglaterra para escapar da perseguição e depois se estabeleceram nessa ilha. Ela também afirma que a população é predominantemente feminina, pois eles escolhem os animais mais fortes. A economia da ilha depende da produção de mel local, mas Edward descobre que a sua produção diminuiu recentemente. Do nada, ele pergunta se eles assassinaram Rowan, ao que ela responde que eles não assassinam ninguém, mas o sacrificam para os deuses. Isso enfurece Edward, que argumenta que o sacrifício humano também é uma forma de assassinato. Para confirmar se a garota desaparecida está realmente morta, Edward decide exumar o túmulo. Ao fazer isso, ele descobre surpreendentemente que o caixão contém apenas uma boneca queimada, indicando que Rowan ainda está viva. Nesse momento, Edward ouve uma voz chorosa vinda de um bunker subterrâneo, o que o leva a seguir o som. Ao descer, ele descobre uma entrada que leva a um tanque de água subterrâneo. Dentro da água, ele encontra a jaqueta vermelha característica de Rowan. Alarmado, Edward abre freneticamente a tampa e mergulha na água, mas alguém por trás trava a tampa, prendendo-o no tanque. Edward pede desesperadamente por ajuda, mas seus gritos não são ouvidos. A noite passa e Edward continua agarrado à tampa do tanque. Felizmente, na manhã seguinte, Willow o vê e o liberta da armadilha. Edward então lhe mostra a jaqueta vermelha e a boneca de Rowan, como prova de que ela foi mantida em cativeiro ali. Pouco tempo depois, Edward fica sabendo que hoje é o festival do dia de maio e que os moradores estão se preparando para realizar um ritual da fertilidade. Essa percepção o deixa em pânico, pois ele acredita que eles estão prestes a sacrificar Rowan. Como resultado, ele pede a Willow que fique em casa em segurança, enquanto procura a filha deles em todo o vilarejo. Ele até visita uma cafeteria local e busca a ajuda dos moradores, mas eles o ignoram completamente. Sem outra opção, Edward vai até a irmã Beach, que trabalha no mesmo motel em que ele se hospedou. Ele a incapacita, rouba sua fantasia de urso e se junta ao desfile liderado pela irmã Summersile, misturando-se com os habitantes da ilha. Em pouco tempo, Edward percebe que Rowan está amarrada a uma grande árvore,
aparentemente destinada ao sacrifício. Sem perder tempo, ele a resgata com bravura e foge para a floresta. Depois de fugir por algum tempo, Edward parece estar perdido, então Rowan o guia pelo caminho. Surpreendentemente, ela o leva de volta à irmã Summersile, e o garoto se reúne com a sua mãe, que está ao lado da suposta deusa. Em uma reviravolta chocante, a irmã Summersile agradece a Rowan pela sua ajuda, e Edward percebe que a busca por Rowan foi uma armadilha premeditada o tempo todo. É então revelado que Willow, conhecida na ilha como Irmã Willow, é nada menos que a filha da irmã Summersile. Ela orquestrou o destino de Edward anos atrás, escolhendo-o como sacrifício humano para restaurar a produção de mel na ilha. Essa revelação devasta Edward, que mais uma vez é traído pela sua ex-noiva. Depois disso, os aldeões gradualmente cercam Edward, se aproximando dele. Ele saca uma arma, ameaçando atirar em todos eles, mas Willow revela que tirou todas as balas da arma. Os aldeões então atacam e dominam Edward, quebrando cruelmente as suas pernas para garantir que ele não possa escapar. Eles também o submetem a um tormento extremo, soltando abelhas vivas sobre ele. Alguns momentos depois, eles o carregam até um enorme boneco, ao qual se referem como Wicker Man, onde ele é erguido bem acima do chão e trancado lá dentro. Com o consentimento de Willow, Rowan acende o boneco de Vimy e Edward é sacrificado em um inferno colossal, em meio aos seus gritos que ecoam pelo ar. A cena então muda para 6 meses depois, mostrando a irmã Willow e a irmã Honey em um bar em Washington. Lá elas se aproximam de 2 policiais, um dos quais se formou recentemente na academia de polícia. As mulheres o convidam para sua casa, presumivelmente para atraí-los para a ilha, assim como fizeram com o Edward. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.